O podcast Desocupação está no ar e hoje a gente vai falar sobre saúde da mulher. Que é um tema que eu acho que é super importante e que muitas vezes ainda é um tabu e que a gente precisa ir desmistificando mesmo, né? Conseguir falar com mais leveza daquilo que nos atravessa, assim. Então também nós temos muitos questionamentos, porque tem coisas que a gente não vai acessar mesmo, né? Eu não sou médica, eu não sou da área da saúde, então eu também tenho dúvidas. E o que essas dúvidas elas estão para mim e elas não estão sendo respondidas por quem é dessa área, né? O que a saúde, como sistema universal que a gente tem dentro do país, não está dando conta de responder esses questionamentos que eu tenho sobre a minha saúde, assim. Nós temos um útero, mas nós não somos só ele. E se essa consciência chega bem lá na infância, cuidar de si, esse lugar não só de exames de rotina que tem que ser feito, mas lugar de autocuidado mesmo, fica muito mais fácil. Ei, gente, estamos de volta. Mais uma semana de gravação. Depois de 2 episódios muito densos, a gente vem com um teminha aí também, né? Que assim, não é muito leve, né? Mas também é muito necessário de ser discutido aqui nesse podcast de mulheres desocupadas. Quero saber como é que chegam vocês, como estamos. E aí, Dali? Gente, eu chego tranquila, mas assim, pensando muito, porque a gente vem de uma sequência, né, e bem densa, assim, e que ao passo que eu fico pensando que não está muito descolado, eu acho que a gente, às vezes, vai trazer hoje várias consequências daquilo que a gente conversou na semana passada e vem conversando sempre, né, então eu chego muito pensativa desse lugar aí que a gente vai conversar e de querer achar possibilidades para as coisas ficarem mais leves, sabe? Tô nessa torcida. E aí, Eloá, como que você tá? Como que você vai chegando? Eu chego reflexiva também, assim, acho que a gente vai caminhando e aprofundando também um pouco mais, assim, em cada episódio, eu acho que é um pouco mais de aprofundamento em nós mesmos, assim, então eu estou muito reflexiva, porque é um tema que eu acho que é super importante e que muitas vezes ainda é um tabu e que a gente precisa ir desmistificando mesmo, né? Conseguir falar com mais leveza daquilo que nos atravessa, assim. Então, estou aí, reflexiva, mas empolgada também para essa prosa aqui. E eu acho que Dali falou uma coisa que é interessante, assim, né? Talvez a gente acabe eventualmente encontrando uma interseção entre o tema de hoje e o que passou, né? Sobre a violência. Mas, enfim, eu acho que a gente podia, para abrir caminhos aqui, começar fazendo uma pergunta, assim, para nós mesmos, né? E também para quem nos escuta, de como que a gente encara esse tema, assim, né? Quando fala saúde da mulher, como que a gente percebe isso, assim, né? Porque eu acho que à primeira vista a gente pode pensar se é um corpo saudável, né? Se é um corpo que está saudável em si mesmo, mas eu acho que talvez a gente precisasse ampliar um pouco para entender que essa saúde também precisa ser promovida, né? E é uma promoção que não é só da indivídua, nesse caso, né? Não é só eu que você é responsabilizada. Uma das questões que a gente falou muito aqui enquanto pautava o programa de hoje era que não é a nossa especialidade total, né? Esse tema da saúde. Então, também nós temos muitos questionamentos, porque tem coisas que a gente não vai acessar mesmo, né? Eu não sou médica, eu não sou da área da saúde, então eu também tenho dúvidas. E o que essas dúvidas elas estão para mim e elas não estão sendo respondidas por quem é dessa área, né? Por que a saúde, como sistema universal que a gente tem dentro do país, não está dando conta de responder esses questionamentos que eu tenho sobre a minha saúde, assim. E essa talvez seja a minha questão quanto a esse tema, assim. Eu vejo que quando a gente fala sobre saúde feminina, tem muitos buracos, né? Tem muito espaço para dúvidas e questionamentos, e poucas respostas específicas que digam só do corpo feminino. Acaba que é um lugar misterioso. A saúde da mulher acaba que fica como um lugar misterioso. A gente sabe daquilo que a gente tem experiência de viver e de ver acontecer com outras mulheres. A gente já citou aqui, inclusive,
O tema da violência, quando ele tem essa interseção realmente com a saúde, né, quando as mulheres vão ser violentadas dentro dos espaços que ela deveria estar recebendo cuidado físico ou psicológico, mas a gente não sabe questões técnicas, né? Então, é um mistério, eu acho, esse tema da saúde da mulher. Nossa, eu acho que, na verdade, a gente vem muito para esse lugar de dúvidas mesmo, assim. São mais perguntas do que respostas que talvez a gente vai trazer aqui, porque realmente não é uma área de domínio, mas eu acho que é uma área de vivência, assim, né? Então, a gente poder falar sobre aquilo que a gente vive enquanto mulher dentro desse espaço da saúde, também é dizer da saúde, né? Então, pensando nas minhas experiências, assim, quando eu penso sobre essa pergunta, né, Vanessa, assim, essas experiências que eu já tive ao longo da vida, eu acho que se eu fosse fazer um balanço, foram mais negativas do que positivas, assim. O fato de procurar a medicina, o cuidado com a saúde, às vezes já é algo de tensão, assim, nós já falamos tanto de tensionamento, né, esse corpo que está sempre tensionado, e até isso, buscar o cuidado também é um lugar de tensionamento, e eu vejo que ainda falta muito acolhimento, assim, muito cuidado com essa mulher que chega ali com questões que são muito complexas, a gente tem tantas porque às vezes parece uma coisa física, mas que profundamente pode ser algo, né, mais, às vezes, emocional, e uma coisa mais interna, e que a gente não tem um olhar tão ampliado para isso, né? Então, eu fico pensando assim, eu já tive experiências muito, muito ruins, de sair, assim, pior do que eu cheguei, e se eu fosse fazer um balanço, eu tive pouquíssimas experiências que eu falei, nossa, fui bem cuidada, nossa, gostei desse atendimento, ou me olhou de uma forma mais integral, ou eu me senti pelo menos ouvida nesse espaço aqui, né? Porque também falta isso, às vezes, esse lugar de não ouvir o que a gente está dizendo, de não prestar atenção naquilo, nos detalhes que a gente traz, né? Porque a mulher tem muito essa perspectiva da observação, assim, acho que a gente está muito ligada a essa observação do nosso corpo, por mais que a gente tenha uma vida muito corrida, às vezes passa muita coisa batido, mas a gente está sempre ali, mais atenta àquilo que tá pulsando na gente, e quando está errado também, a gente tem uma tendência a perceber mais rápido, mas ao mesmo tempo eu acho que falta essa escuta mais aprofundada, mais acolhedora, essa escutativa, sabe, da parte da medicina aí, em relação à mulher. Não sei, fiquei pensando aqui, e você, Dali? Quando a Vanessa traz essa pergunta, a gente gosta muito de trazer aqui o lugar de tomada de consciência diante dos temas, aquilo que a gente vai construindo, é a tomada de consciência, quer dizer, do sentido. E muitas das vezes a mulher, e aí o espaço feminino já vai tendo como rotina vários exames, a gente, mais ou menos aqueles marcos, hein, ó, menstruou e aí aquela sequência. Mas fiquei pensando aqui, quando que a gente toma consciência que isso é para além de exame de rotina, isso é lugar de cuidado? Quando que isso chega para a gente, se chega também, né? Eu posso dizer que esse lugar de check-up e dessa frequência médica, ela tomou para mim um outro lugar que foi sempre de cuidado por uma vivência diferente que eu tenho com a minha mãe, que sempre fez isso, mas não um lugar de só exames de rotina, eu vou cuidar da minha saúde. Mas a maioria das vezes isso é posto para a gente como, olha, se é mulher, você tem que fazer um tanto de exame, e é isso, assim, porque você menstruou, você vai seguindo, segue o fluxo. Mas quando que isso vira a chave, assim, para esse lugar de cuidado, de não apenas controle hormonal, controle se tem ou não alguma coisa, mas não, você vai nesse espaço para você se cuidar. E aí eu fiquei pensando quanto que isso virou para mim, eu entendo que eu tenho esse facilitador pelo feminino que me cerca, que é a minha mãe, que sempre teve esse lugar. Então, assim, fazer check-up para mim não é algo espantoso, mas quantas mulheres não estão nesse espaço? Porque quando se toma, né, quando faz sentido esse exame, que é para si, não para o outro também, e aí eu acho que a gente vai trazer outros aspectos aqui, né,
que é para além da reprodução, é para você, como mulher, vai ficando mais fácil e vai tendo mais sentido mesmo, assim, eu estou indo ali me cuidar. Mas também, eu atraso outro lugar, né, espaços que muitas vezes que são de cuidado, mas que são de mais uma violação, e aí a gente fica naquele meio do caminho, né. Ou faz sem o sentido de ter consciência disso, ou vai também com todo aquele receio, se de fato vai ser escutado, ouvido ou respeitado nesse lugar. Então, assim, das complexidades também, né, gente? Se cuidar também está no seu lugar ali de complexidade. Fiquei pensando aqui. Nada é fácil, né, pro feminino, meu Deus do céu. Eu fico, a gente vem com os temas, eu fico sempre pensando, a gente precisa arrumar umas pautas de coisa leve. Sempre tem um peso ali no Por que meio. ser mulher é tão maravilhoso? Vamos fazer esse tema qualquer dia desse, misericórdia. Só coisa mansa que a gente está trazendo aqui pro coração. Vocês foram falando e eu fiquei com a frase assim na cabeça, assim, mais que o útero, mais que o útero, mais que o útero, né? A gente é mais que o útero. Gente, vou falar um negócio aqui. Eu nasci com o útero, mas eu não pedi para nascer com ele, tá? Da mesma forma que eu não pedi para nascer com 2 mãos, por exemplo. É uma condição da minha fisiologia, do meu corpo feminino, ter um útero. Ele me define por milhares de motivos? Sim, também, né? Mas eu não sou só esse útero. Não sou. Então, quando eu cuido do meu corpo, eu preciso pensar no corpo inteiro também. O útero é uma parte dele, mas ele não é o corpo inteiro. E eu acho que está dentro disso que vocês estão falando. Quando a gente fala de saúde, a gente precisa pensar num cuidado que é universal. O nosso sistema único de saúde já traz essa proposta nele mesmo, né? Que é um sistema universal, né? Que vai universalizar o cuidado desses corpos que são atendidos por ele. Então, a gente precisa também que isso seja verdade para o corpo feminino. As minhas experiências também, elas estão dentro do espaço negativo, assim, porque existe uma assistência que é prestada, que está muito voltada para esse definidor fisiológico, que é o útero, que é ter um útero, e que não dá atenção para outros elementos também. E mesmo a atenção que é dada para essa parte específica, não é uma atenção que seja eficiente, que dê o devido cuidado, assim. Então, se você tem, por exemplo, e aí vamos entrar talvez um pouco em questões históricas para a gente entender, né? Não é a nossa área, né, Gima? A gente também dá uma estudada nas coisas antes de vir para cá. A gente tem, historicamente, uma dificuldade do Brasil em atender as mulheres dentro dos seus programas de saúde integrais, nacionais, assim, né? Quem for da saúde estiver nos ouvindo, nos perdoe, viu, gente? A gente não sabe a técnica mesmo, mas a gente está tentando. E essa é uma parada que só vai virar a partir do momento que a mulher começa a ter acesso ao voto. Lembrando que isso é uma conquista muito recente, em questões de décadas, quando a gente para pensar. Inicialmente, as mulheres podiam votar apenas se o marido deixasse ela votar, ou se elas fossem viúvas, ou tem mais uma coisa também que eu não estou lembrando agora, mas que tivessem renda própria, né? Não dependessem de ninguém. Se elas fossem dependentes de alguém, esse alguém que elas dependiam é que tomava a decisão. Então, só posteriormente, né, quando a gente teve uma reforma política, eleitoral, não sei o quê, no país, que é aí que a mulher passou a ter direito a votar, um voto que não tinha condicionante, é que a gente vê também, historicamente, que essa mulher passa a ser considerada dentro do que inicialmente era o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que era responsável, e isso é anterior à criação do SUS, que a gente sabe que é um processo que começou em 1987 e foi estabelecido com a Constituinte de 88. Então, o SUS ele é de 88 como lei. Então, o que tinha antes do SUS era esse Instituto Nacional aí que eu falei. Essas mulheres todas começaram a ser consideradas como cidadãs, porque passam a votar, e também começaram a ser assistidas a pensar numa assistência que fosse mais do que uma atenção materno-infantil. E aí, assim, quando a gente fala de materno-infantil, a gente está voltando de novo para a questão do útero, né? Então, a mulher ela vai ser ela vai ser pensada dentro do sistema de saúde inicialmente apenas quando ela está grávida ou em vias de querer usar a sua ferramenta especial, que é carregar o menino na barriga. Então, assim, a gente tem, historicamente, pensando assim,
um descompasso, né? Porque vai considerar, por exemplo, eu nunca engravidei, então quer dizer que eu não seria atendida pelo SUS? Talvez sim, né? Talvez, pelo SUS não, né? Porque pelo que é anterior ao SUS, talvez sim, porque aí não se veria uma necessidade de um acompanhamento a longo prazo clínico, porque eu não tinha, enfim, nunca engravidei. Mas, enfim, em 1984 foi criado o que foi conhecido como Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, mas ele tinha ainda uma visão que não era integradora de todas as diversidades que o corpo feminino traz. Isso começa a ser pensado em 84, e aí é estabelecido esse programa, mas só bem lá na frente, depois de muito tempo, na minha opinião, em 2004, que esse programa vai ser repensado e ele vira Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher. De 84 para 88, e aí pode ter essa pergunta, né, que é quando há a criação do SUS, a gente tem 4 anos. Então, são 4 anos que teve a atuação desse programa sem o SUS ainda existir. Estava começando a pensar, tá, gente? Em 2004 foi feita uma reformulação para poder deixar mesmo de pensar esse corpo feminino dentro daquilo que só é o útero lá que reproduz e tudo mais. Inclusive, pensando em questões como câncer de colo do útero, câncer de mama, as doenças sexualmente transmissíveis, que também, né, podem gerar questões para o corpo feminino. Então, é tudo muito recente, né? A gente está em 2022, se a gente tem uma Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher que é de 2004, vejam bem, né? E aí a pergunta que tem que ficar para a gente poder fazer a comparação aqui, de por que isso é muito novo, há quantos anos que existe mulher no Brasil? E aí você faz essa pergunta, coloca esse número e depois você coloca assim, há quantos anos que existe um programa que é específico para a saúde da mulher no Brasil? Se esse programa que é específico para a saúde da mulher do Brasil tem menos tempo do que a existência do país como federação, então já deu ruim, tá errado, porque a mulher sempre existiu aqui, e se o programa de saúde não existia para ela, então a gente está com uma defasagem já desde o começo. A gente sempre atrás, né? A gente é incrível. Assim. É interessante quando você vai falando, né, Vanessa, fazendo esse resgate sociológico, assim, porque me traz também uma perspectiva, assim, que tem uma memória aí um pouco dessa época, assim. E aí eu fico Não, pensando... peraí, que época? Não vem mentira, não. Que época que você tem memória? Depois de 80 e poucos Depois aí... de 80 e poucos, não, gente. De 2010 para cá que ela tem memória. 2010 para cá que ela tem memória. Eloá tem cara perguntando assim, como que é Eloá? Eu imagino Eloá como? Sempre com cara de 15 anos. Eu falo, você tá certo. Você tá certo na sua percepção, é isso. Enfim, mas eu fiquei pensando assim, nessa memória que eu não tenho mesmo de pensar a saúde da mulher anterior, de ver um cuidado mais integral voltado para a mulher, assim. E aí eu lembrando da minha mãe mesmo, assim, não lembro da minha mãe ter esse acompanhamento ou ter uma atenção que fosse mais integrada à saúde dela, nesse momento aí, né, quando a gente começa esse primeiro processo aí de políticas voltadas para as mulheres, né, de políticas públicas na área da saúde. E aí, quando a gente olha o SUS, né, tendo o SUS como uma conquista social mesmo, que é importante também a gente ressaltar que, por mais que a gente esteja ainda em defasagem, né, quando a gente percebe esse lugar da mulher em relação à saúde, a gente tem o SUS enquanto uma política pública que eu acho que está aí num movimento dessa integração, assim. Então, também é reconhecer esse espaço que está sendo construído e que eu acho que também a gente consegue perceber esses avanços que a gente tem ao longo desse tempo, né? Mas que a gente também precisa entender que precisa uma melhoria disso, assim, constante, porque a gente ainda olha para essa perspectiva feminina no lugar ainda muito da defasagem, sempre falta alguma coisa, sempre tem uma questão ali que a gente precisa pontuar. Mas é importante ressaltar também o quanto que o SUS, ele traz essa quando a gente olha para o passado, esse resgate histórico que você faz também, de entender esse processo que foi construído e a gente conseguir ver essa evolução, assim, dentro dessa saúde da mulher, que agora a gente consegue ter uma noção melhor, né, pensando nessa integralidade mesmo.
né? Fiquei pensando nisso aqui, nessas memórias, né? Memórias de 2010, Memórias de... 2010 gente, pra mas cá. faz pouco tempo, assim, é porque, né? Eloá, quando você vai trazendo essa parte, né, desse avanço que vai promovendo esses espaços, assim, de entender a mulher nessa multiplicidade, né, nesse lugar imenso que nós estamos, como que isso tem que ser reforçado para as mulheres também o tempo todo? Porque quando a gente vai falando, igual eu comecei, né, a minha fala sobre esse lugar de consciência da saúde, muitas das vezes está como, né, retoma a minha fala, ligada ao lugar quando a menstruação chega, o reprodutivo está em vista. Nós temos um útero, mas nós não somos só ele. E se essa consciência chega bem lá na infância, cuidar de si, esse lugar não só de exames de rotina que tem que ser feito, mas lugar de autocuidado mesmo, fica muito mais fácil. Porque se a gente pensar assim, a cada fase do desenvolvimento feminino, são tantas coisas que acontecem, e quanto mais afinada essa percepção, né, com relação às fases do desenvolvimento, os tantos hormônios, né, que vão ali atuando em nós durante o nosso percurso de desenvolvimento físico, né, as etapas ali de quando essa menstruação chega e quando ela vai embora, e tantas coisas que vão acontecendo no nosso entorno, porque é muito específico do feminino, da nossa rotina, quanto mais consciente desse lugar e desse corpo, e desse lugar da saúde como cuidado, fica mais fácil a gente prevenir tantas coisas. Não fica só naquele lugar assim, eu vou lá porque esse exame faz parte da realidade feminina. Eu vou lá porque né, quero ter um filho, ou né, a gente pensar ali numa iniciação de vida, né, sexual e etc. Mas falar desse espaço mesmo como de cuidado, e quanto mais a gente reforça que esse cuidado tem que ser integral para além, porque nós temos um útero, mas nós não somos, né, ele na sua totalidade, isso vai ficar muito mais fácil para que essa percepção de si mesma e desse lugar de cuidado seja constante, não seja só no momento A ou B, seja frequente. E esse cuidado é para além também do órgão reprodutivo, né? Para a mente, aquele momento que você vai ali investir um tempo de qualidade, seja fazendo o que você quiser para cuidar de si. E aí, quando a gente pensa nessa integralidade e essa consciência, a mulher vai conseguir se cuidar de tantas outras formas, e não só indo no ginecologista. Então, eu acho que era muito disso que eu queria dizer, sabe? Tem outros lugares que você vai se cuidar também, e é necessário que estejam nesses espaços. Tudo bem que eu tenho essa rotina, porque eu tenho uma mulher muito maravilhosa que me ensinou isso, mas isso só veio também depois da menstruação. Porque antes eu ia ao pediatra enquanto criança para cuidar, né, de mim, mas eu não tinha essa consciência de cuidado, né? Só veio depois de um marco. Né? Então, assim, da gente reforçar esse espaço mesmo de cuidar na sua integralidade, na sua imensidão enquanto mulher, é para além de um órgão, porque nós somos muito mais do que o útero. Né? Nós o temos, mas a gente não é ele na sua totalidade. Nossa, você vai falando, e como que é importante isso, né, Dali? Todo episódio que a gente traz, a gente reforça um pouco mais esse lugar que é da mulher o tempo todo tensionada, preocupada, com receios, né? Essa ansiedade que a gente vive constante, assim. E pensar nessa saúde que ela é, né, para além do físico também, né? Como que está a saúde mental das mulheres, né? E como foi também a saúde mental das mulheres que já passaram aí, né? Porque esse olhar mais atento para a saúde mental, ele me parece muito... parece que fica em segundo plano, né? Assim, a gente olha sempre o físico, aquilo que está visível, mas as coisas que estão internas, a gente ainda, infelizmente, culturalmente vê como algo, né, num segundo plano mesmo. E aí eu fico refletindo aqui, porque até esse cuidado com a saúde mental, poder ir a um psicólogo, poder falar desse lugar, né, do sentimento, daquilo que afeta, daquilo que aflige, ainda é uma questão até de privilégio, né? Quantas pessoas não conseguem ter esse acesso,
porque não é acessível mesmo, né, financeiramente falando, ou também porque a gente não tem esse incentivo para cuidar da saúde mental. E a gente está vivendo um mundo, um país e um momento muito caótico, que é de muita pressão mesmo, e a gente não está cuidando da nossa saúde mental, assim. E aí homens e mulheres no geral, mas o quanto que essa mulher tá de novo, né, nessa defasagem em relação a esse cuidado que ele é interno também, né, que não está para além, que está para além do físico e desse útero que vocês falaram, assim. Então, nuances, né, como a gente fala aqui, muitas nuances. Várias, né? Várias nuances. E aí, assim, eu fui ouvindo vocês, eu fui pensando qual que é o tipo de resposta que a gente recebe. E aí, são em dois lugares, assim, que eu acho que é interessante da gente pensar. O primeiro é nessa consulta, que não é uma consulta para fim reprodutivo, né? Se eu vou ao médico para esse check-up que a Dali está falando, e aí, como que eu vou ser, que tipo de resposta que eu vou receber se eu não estou partindo desse lugar que aparentemente é conhecido como a única necessidade que o corpo feminino tem, né? Não são respostas legais. Vou dar um spoiler aqui para vocês. Não são respostas legais, não é um atendimento que seja cuidadoso e também não é um atendimento que nos informe biologicamente como é que funciona. Essa também é uma questão que eu acho que é muito importante ser colocada assim. Você só explica, eu sei, eu nunca engravidei e eu sei como funcionam todas as etapas da gravidez. Eu já sei isso já. Mas o resto, como que funciona, é muito difícil de você descobrir, muito difícil. Gente, outro dia, por um acaso, tava eu, jornalista que sou, e aí aprendi isso na faculdade, não é um privilégio meu, uma coisa que foi ensinada mesmo, que a gente lê, né? Você lê muita notícia, lê muito artigo jornalístico para poder ser um jornalista melhor. E aí tava lendo uma matéria específica que tava falando sobre saúde da mulher, e tava falando especificamente sobre a menopausa. Gente, umas coisas que eu nunca ouvi falar, que eu não sabia que existia. E eu falei, tá todo mundo, todas as mulheres aí estão caminhando por essa direção, estão indo para isso, né? A gente não tá pretendendo morrer assim, né? Há controvérsias que os temas passados nos mostraram que estão querendo nos matar, mas a gente não tá querendo morrer. Então, a gente tá caminhando para a menopausa. Questões muito específicas que podem ajudar você a viver uma vida muito melhor e que não são explicadas. Então, assim, eu fiquei com esses dois. Qual é o tipo de resposta que eu vou receber? E quem que é que vai me explicar como que é que funciona biologicamente? A minha pergunta é essa, assim. Na menopausa, quando você está lá na menopausa, tem várias coisas que você, além, a gente só pensa em reposição hormonal, primeiro pensamento que vem na cabeça. Quando você sabe de alguma coisa, você sabe isso. Mas existem várias coisas que podem ser feitas, mudar a sua alimentação, exercícios específicos que vão te ajudar. Alimentação influencia se você vai conseguir dormir melhor ou não durante a menopausa. Mas ninguém explica isso. Ou seja, eu não preciso necessariamente caçar só um ginecologista. Sim. Eu posso ir no nutricionista também, porque quem cuida de questão alimentar é o nutricionista. Uhum. E aí, se eu vou ao nutricionista, eu vou descobrir uma dieta ali, ou na teoria, né, que seja mais específica para aquele momento que o corpo feminino está passando. Então, existe um atendimento que ele tem que ser globalizado também. E essa pergunta é muito importante ser respondida. Biologicamente, como funciona? Porque a gente não é explicado sobre isso nunca. Você pula do pediatra para o ginecologista sem entender biologicamente o que está acontecendo. Uhum. É isso que rola. Tem que fazer um link do processo. Assim, não, né? Não tem, não. Não tem. Gente, você demora anos para entender o que está acontecendo, justamente porque biologicamente não foi explicado para você. O que é explicado para você biologicamente, assim, existem duas modalidades. Você ocupa essa modalidade. E essa modalidade tem isso daqui. Uhum. E aí o resto, enfim, a vida ensina. Não, e é até num lugar constrangedor, assim, porque você sai do pediatra e vai para o ginecologista para uma pessoa que vai te olhar num corpo de uma outra perspectiva que você nunca teve experiência antes. Então, assim, é um lugar também de uma barreira tão grande. É inclusive invasivo.
invasivo, isso, e ninguém te prepara para isso. E o quão isso é invasivo e às vezes até traumático, né? Dependendo da situação. Então, pensar assim, você foi falando, Vanessa, e me veio um pensamento aqui de que a sensação que eu tenho é que a gente é estrangeira no próprio corpo, às vezes, sabe? Eu já me senti muitas vezes assim, gente, de não reconhecer coisas do meu corpo, ou, né, e é disso, é falta do conhecimento do próprio corpo mesmo, em várias situações, em muitos momentos. Então, olha como que a gente também é privado disso, né? De se conhecer e de poder se apropriar desse corpo também, né? Até para poder cuidar dele, para poder usufruir dele da melhor forma possível, e ainda assim somos privadas disso, não? Fica É esse um hiato pensamento. gigante, né? Você tá lá na sua infância, joga-se na puberdade ali, e você tá nesse especialista aqui. Vanessa traz desse lugar né? Primeiro ela fala assim, primeiro você tá ali, você não tá entendendo, né? Você não tem consciência. E você tá sendo ali a exposição da exposição e sem entender o porquê, né? A consciência disso. E é por isso que, né, eu tô aqui demarcando esse lugar mesmo, desses exames que, gente, a gente já sabe de cor. Quais que são as frequências dos exames? Os médicos nem para a mulher não precisam falar, não, já sabe os exames, já que tem que ser feito, quando tem que ser feito, em que momento tem que ser feito, mas a consciência disso, sabe? E a ampliação, porque se a gente cuida, e é maravilhoso, Vanessa fala isso assim, gerar outra pessoa, gente, eu fico, na hora que eu reflito sobre isso, eu falo assim, é fantástico, como que pode? Algo muito grandioso. Mas se essa mulher não cuida daquilo que é mais amplo e que forma quem ela é, isso também vai ser prejudicado. Se ela não está cuidando da saúde mental, se ela não está cuidando da pele, né, que cobre todo esse corpo que ela habita, se ela não está cuidando, né, daquilo que ela gosta mesmo, né, sei lá, curte cabelo, e enfim, tudo isso vai ser prejudicado. E o quanto às vezes a gente só é reduzida, sabe? É um recorte. A minha sensação é que a gente é um recorte, que o tempo todo a gente está recortada e reduzida nesse lugar, né, de ser um útero ambulante, né, e nós somos muito mais do que isso. E essa ampliação, né, desse cuidado é que vai trazer a saúde da mulher para todos os lugares, né, que a gente tem em nós, né, e que vai trazer qualidade de vida, e isso precisa ser falado, para que não seja só exames de rotina para um órgão específico, sendo que a gente tem muito mais órgãos, né, e também a gente é muito mais, né, do que esse corpo, tem as emoções, essa fala, igual eu trouxe, assim, a gente já sabe os exames periódicos, e aí, esse check-up aí das emoções, quando que é feito? É feito quando o tensionamento está gigante, quando não está aguentando mais. Mas se isso é falado como lugar de saúde integral e uma constante, essa mulher vai entender que o espaço da terapia é o espaço também que ela pode cuidar dela mesma e é um espaço que ela precisa estar. Mas se a gente só foca num lugar, só escuta de um lugar, né, só escuta que é o ginecologista, a mulher tem que ir no ginecologista, é isso, né, isso vai reduzindo, e esse espaço das emoções aí é no terceiro plano, e olhe lá. Roubadas, né? Roubadas. E aí eu acho que eu quero trazer uma crítica pessoal, particular, que eu tenho ao nosso sistema de saúde. Concordo muito quando ela fala que a gente tem que agradecer por ter o SUS. O SUS é uma conquista, o SUS precisa ser defendido, o SUS precisa ser mantido, ele precisa de grana, ele precisa de bons profissionais. É um milagre a gente ter um SUS que funciona nesse país ainda. Eu amo o SUS, viu, gente? Mas a minha crítica é, talvez, a responsabilidade nacional que a gente não assume, enquanto sociedade, pela medicina preventiva, né? Quando a gente fala de medicina preventiva, a gente precisa pensar que ela também vai tratar, na minha opinião, leiga de quem não é da saúde, também das questões que são emocionais. Se a gente pensa num atendimento que é universalista, que ele vai atender todas as questões daquele corpo que está ali, tanto as físicas quanto as emocionais, a gente precisa entender também que a medicina preventiva ela vai passar por aí.
Então, é isso que a Dali está falando, né? A gente precisa falar com a mulher assim, você precisa fazer o Papa Nicolau todo ano e você também precisa fazer atendimento psicológico todas as vezes que você achar que é necessário. Minha filha, não está se sentindo bem, não? Procura um psicólogo, tá bom? Ah, tô com a unha encravada. Tudo bem, vai no posto encravar a unha, aproveita e passa lá na assistente social e pede um encaminhamento psicólogo para a gente entender como é que você está também emocionalmente. Custa nada. O SUS oferece, inclusive, viu, gente, atendimento psicológico. Ele oferece. Ele não oferece de maneira. Aí é por isso que a gente tem que agradecer pelo SUS, mas ele precisa ser também melhor subsidiado para que ele consiga atender com mais eficiência uma população que é grande, né? Somos muitos, somos muitas e precisam também de muitas pessoas para atender. Então, a gente precisa que essa prevenção, esse sistema de prevenção, ele aconteça. A gente estava conversando antes sobre o autoexame, né, da mama. Isso é uma coisa também que, da mesma forma que eu sei a questão lá do negócio do procedimento da gravidez, eu também sei sobre o autoexame. Também chegou aqui. Graças a Deus também nunca tive nada dessas questões. Amém? Vamos continuar assim. Mas eu sei o autoexame, acho importante, a gente sabe que é importante fazer, com uma frequência mensal, inclusive. Ninguém é melhor do que você para conhecer o seu próprio corpo. Então é interessante que você faça realmente o autoexame, porque quanto antes você descobre se você tem ou não essa condição na mama, né? Mais fácil o tratamento. E mais também eficiente, no sentido de que você se recupere. Se a gente consegue fazer propaganda na televisão, se a gente consegue entregar cartilha, vai no posto, tem lá os panfletos, tem o mês rosa, que eu esqueci qual que é. Enfim, se você consegue tudo mês isso... que vem, em outubro já. É outubro rosa. São tantos meses de cores, eu já tô ficando apesar que esse episódio já deve ir ao ar no outubro, né? Em outubro, verdade. Então já estamos no mês aí de prevenção da mulher. Parabéns, vamos lá, gente, autoexame. Se a gente consegue fazer tudo isso, né? Perdoe a minha memória que não lembrou que era outubro, mas se a gente consegue fazer tudo isso, a gente também consegue fazer campanha de prevenção para a saúde mental, ué, por que não? De incentivo, por exemplo, ao exercício físico como o preventivo de questões de saúde. Você sabe que se você tem uma constância, gente, constância não é 2, 6 meses. Fiquei 6 meses na academia e fiquei 1 ano fora, não, tá? Constância é 20 anos fazendo caminhada. Isso, constância que vai fazer diferença na sua saúde. Isso previne doenças cardiovasculares, isso previne para o homem e para a mulher. Então, a gente precisa começar a fazer as campanhas também a longo prazo. Porque se você tem campanhas de medicina preventiva a longo prazo, daqui 20 anos, cara, você vai ter um número menor de pessoas sofrendo infarto, tendo que ser atendido no SUS. Você vai ter um número menor de pessoas com diabetes, tendo que ser atendida pelo SUS. Então, isso serve, inclusive, para esse corpo feminino aqui, como Dali repetiu, a Eloá já falou, e eu também, neste episódio, não é só um útero, né? Eu também tenho coração, então eu também posso ter um infarto. Então, a gente precisa... essa é a minha grande crítica, assim, ao nosso sistema de saúde como um todo. E é por isso que eu ressaltei que é importante a gente fortalecer o SUS, mas aqui eu estou falando, a gente, quanto sociedade, a gente não tem esse cuidado com o que é prevenção, né? Nem da saúde mental e nem da saúde física. E se não faz para ninguém, imagina a mulher onde é que está, né? Trazendo essas pontuações, Vanessa, fiquei aqui refletindo algo que eu já trouxe aqui para vocês. Quando a gente sai de um lugar que é a mulher reduzida, né, no recorte do útero, a gente fala também de um outro lugar que muitas vezes a mulher é posta, que é um outro extremo, que essa saúde é a saúde estética e perfeita. Esse corpo que tem que estar sarada, não tem que ter ruga, essa mulher que nesse lugar de saúde tem que estar no lugar da perfeição. E aí a gente está trazendo esse lugar, assim, de realidade, que é o lugar do preventivo, que é o lugar dessa saúde que é cuidada desde a infância, das nuances e das fases do desenvolvimento que são presentes na mulher, e que a mulher é um ser que vai envelhecer, né, que ela vai viver, né, nas suas fases de desenvolvimento, várias questões hormonais, mas aí às vezes a gente percebe essas polarizações, né, ou é o útero, ou é maravilhosa, sem questões nenhuma, a gente está dizendo e pedindo também, né, só o lugar do equilíbrio.
uma mulher que possa se cuidar durante a sua vida toda, com uma qualidade de vida, com as características, aquilo que ela, né, a forma como que ela optou viver consigo mesma, com o seu corpo, mas sem os extremos, sem ser só um útero e sem ser uma mulher perfeita. A gente está pedindo só o básico, né? Só o lugar ali do equilíbrio, só De o novo. meio, só o meio, entendeu? Apenas, porque também a gente pode, né, como eu falei, cair nesse outro lugar que é tanto tensionado para a gente, né? Essa mulher que tem que estar maravilhosa, né? Isso aí, gente, eu não tô falando que não tem que ir, você que gosta, mais de salão, faz unha, não sei o quê, tudo certo, mas isso como pressão e como necessidade para ser saudável, né, esteticamente perfeita, né, a saúde está associada a isso, a gente está dizendo que a saúde está ligada à preventiva e à qualidade de vida, e que a gente só quer isso, né, quer acessar isso e pronto. Eu acho que uma coisa muito importante que você falou, assim, estética e saúde, gente, não é a mesma coisa. Eu acho que, inclusive, podem caminhar juntos, tá? Uma pessoa, como o Dali falou, que gosta de ir ao salão, se sente bem, produzido, não sei o quê e tal, gosta de todas essas coisas, 10. Maravilhoso. A pessoa, quando ela vai se sentir melhor, assim. Então, até emocionalmente, a gente sabe que isso vai ser um ponto positivo. A gente não está aqui fazendo uma crítica à questão estética. O que a gente está querendo colocar é que saúde e estética não necessariamente são a mesma coisa. Existe um ponto que elas podem até se encontrar e podem se fortalecer uma na outra e tudo mais, mas a questão toda aqui é realmente a qualidade de vida, né? É eu pensar que, pô, fazer ou não fazer, colocar ou não colocar, por exemplo, uma prótese mamária por uma questão estética, não necessariamente vai prevenir que eu não tenha um infarto daqui a 10 anos. Então, a gente precisa entender que essas coisas, essas pressões que vêm do social para que esse corpo feminino tenha uma forma, seja atendido, só receba certo tipo de resposta dentro de um consultório clínico atendido por um médico, isso precisa ser bem analisado aí. Então, médico para mulher não é só ginecologista e sei lá, aquele que faz plástica lá, que eu esqueci o nome também. Cirurgião plástico. Muito obrigada. A memória hoje está 10. Mas, enfim, não é só isso não, viu, gente? Ser Tem os povos que cuidam da cardiologista. memória também, né? Claramente, Cuidado importante. saindo daqui do nosso estúdio, eu vou direto aqui para o atendimento do SUS, tá, gente? Também dessa possibilidade, mais uma vez, vamos defender o SUS, caçar o médico para memória. Boa. Eu fiquei... Boa, né? Boa. Boa, mas é importante, ué. Mas ai, gente, é tanta coisa, né? E eu falei no início do episódio, assim, que talvez eu estava chegando com mais perguntas e questionamentos do que respostas, ou do que, sei lá, alguns pensamentos prontos, mas fiquei pensando nisso, assim, o que é saúde, né, para cada mulher, assim, o que é saúde para a gente? Porque, de repente, saúde é não ter que precisar ir ao médico, né? Muita gente vai ver assim, eu tô com saúde porque eu não tô precisando ir ao médico. Mas quando a gente observa por esse lugar que é da prevenção, que é do cuidado anterior ao que algo pior possa acontecer, também é saúde, né? Então, ou observar se, eu estou fazendo um procedimento estético, ou estou cuidando da minha saúde, sei lá, na academia, estou correndo, estou fazendo caminhada, e isso me faz me sentir melhor, mais animada, ou mais bonita que seja, isso traz uma saúde aí mental também, né? Então, assim, observar esses vários pontos que é saudável para a mulher, e entender que isso precisa de uma linearidade, assim, né? Então, não é só o ginecologista, não é só o psicólogo, não é só o cirurgião plástico, mas é integralizar isso tudo, assim, de uma forma que nos atenda mesmo. Então, eu fiquei com esse pensamento, assim, o que é saúde e como que a gente está acessando essa saúde também, né? Como que a gente se sente saudável, e se a gente está saudável também, tendo em vista tudo que acontece internamente, mas o contexto externo, o que isso tudo nos influencia, quando a gente traz os outros episódios, quando a gente fala sobre política, quando a gente fala sobre violência contra a mulher,
como que isso atravessa a nossa saúde também, como que isso atravessa o nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentimentos. Então, essa saúde, ela está o tempo todo sendo afetada aí, não só pelas questões internas, mas pelo externo, principalmente. Então, estou aqui com muitas perguntas ainda, viu? Várias perguntas e perguntações, né? E é isso, né? Eu acho que é um tema que eu acho que ele precisa ser ampliado no sentido de, assim, não pode a gente ter só uma cartilha que fala como a atenção básica precisa atender as mulheres, uma cartilha que, inclusive, tem um grande pedaço que é voltado novamente para essa questão ginecológica, e a gente não ter consciência disso, assim, né? De o que é a política pública que fala sobre a mulher, assim, né? Sobre a sua saúde, sobre os cuidados que ela precisa ter com o próprio corpo, sobre o atendimento que ela precisa receber, a possibilidade de atendimento que ela precisa receber, e também sobre a saúde mental dela que precisa ser preservada, né? Num cenário que a gente discutiu longamente nos 2 últimos episódios, que é de muita tensão, é uma palavra que eu estou usando muito ultimamente. E uma palavra que eu estou usando muito ultimamente, que é totalmente insalubre viver como mulher, gente. É muito difícil. Então, assim, o que a gente tem dentro das políticas nacionais, né, brasileiras, que está pensando nessa mulher de forma integral para que o atendimento que ela receba dentro dentro dos espaços, né, do SUS realmente, efetivamente, façam diferença na existência desse corpo feminino. Então, muitas perguntas, são várias perguntações. Muitas. E acho que a gente vai gravar mais vários podcasts, né? Outros desdobramentos, como sempre. Resposta não prometemos, mas a palavra que eu gosto muito, né? Provocações, porque elas tiram a gente do lugar, né? E fazem a gente refletir, buscar também respostas e provocar outras mulheres a pensarem junto com a gente e construir também. Então, a gente sai daqui com várias questões aqui, né, gente, bugadas, mas que valem... Muita fritação. Muita fritação, mas que valem a pena. Eu penso que a gente parte para pensar a saúde de uma forma muito mais ampla, de um fazer que ao longo da nossa existência e que vai para além de apenas um órgão. Então, é isso. E convidando mesmo, né? Você fala desse lugar da provocação e esse convite também para as mulheres que estão nos ouvindo, para os homens que estão nos ouvindo, assim, mas principalmente as mulheres, pensar, assim, como é que está a saúde delas nesse momento, né? O que está passando por elas aí nesse momento. E a gente, nessa grande roda que a gente vai fazendo aqui de conversas, enfim, acho que é isso. Fortalecer nossa saúde também. Quando a gente está aqui, acho que é um dos caminhos aí que a gente vai também trazendo esse fortalecimento da nossa saúde mental aí. Então, é isso. Muitas coisas. Muitas coisas para pensar, e antes de encerrar aqui, apesar de eu ter esquecido que é Outubro Rosa, né? Agora eu já fui lembrado. Já estou sabendo que, na verdade, nós não estamos em outubro ainda, né? A gente está gravando bem antes, mas esse episódio vai sair na semana das eleições. E aí a gente queria convidar aqui os nossos ouvintes que ainda não ouviram para ouvir episódio 3 e 4, que a gente falou sobre política, sobre eleições, sobre a importância do voto consciente. Domingo, está chegando aí, dia 2, um dia muito importante para você individualmente, mas para a gente coletivamente, enquanto Brasil. Vote de maneira consciente, faça aquela pesquisa importante sobre o seu candidato, não importa quem seja o seu candidato, vote sabendo em quem você está votando, vote sabendo o histórico dessa pessoa, vote sabendo o que é a proposta política que essa pessoa tem para esse país, para o seu estado, como que isso vai impactar no seu município, no seu bairro, na sua rua, dentro da sua casa e no seu bolso, que a gente sabe que é muito importante também. Então, dia 2, quem puder votar, vá votar e vote com muita consciência. Demorou já? Demorou já. Lembrando que somos a maioria, hein, gente? Mulheres, estamos aí, né? Seguiremos e respiremos, né? É isso aí. Até mais. No voto. Beijo. Falou, galera. Até mais. Beijo.
Esse foi o podcast Desocupação. Produção e produção executiva, Daliane de Paula, Eloar Alves e Vanessa Alves. Edição, Vanessa Alves.